Fala aí, galera. E aí, voltamos, né? Vamos falar agora da ação no processo civil, perfeito? Qual o conceito de ação, já que a gente tem aqui essa parte separada no Código de Processo Civil, né? Ele trabalha no livro 2 da função jurisdicional, perfeito? No título 1, lá no artigo 16 e artigo 17, no artigo 16, na verdade, a gente viu ele falando da jurisdição, perfeito? E a gente tem que separar isso, né? Na verdade, o CPC, ele tratou da jurisdição e da ação. Então, edital de concurso público pode vir junto, como pode vir o quê? Separado, né? E aí, com isso, o que você tem que saber? Primeiro que você viu o conceito de jurisdição. Jurisdição é você chegar, bater na porta do judiciário e falar: juiz, olha só, tu pode julgar aqui meu caso, né? Na verdade, é você pedir uma resposta ao Poder Judiciário e você ter um juiz imparcial, né? Respeitando as partes, julgar com equidade, julgar sempre atingindo os fins sociais. Isso é exercício da jurisdição, né? Ter um juiz competente, perfeito? Mas o ato de você bater na porta do Poder Judiciário, é ingressar em juízo, é a sua ação, perfeito? Então a gente tem que observar o conceito de ação, né? O conceito de ação, ó, tá aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha. O conceito de ação, que eu já vi cobrar em prova, mas eles não vão vir em conceito, né? É o direito do indivíduo, tá? Seja ele pessoa física, pessoa jurídica, pode ingressar na justiça com a respectiva ação para ingressar em juízo pleiteando um direito perante outra pessoa, perfeito? E aí, quais são os conceitos da ação? Primeiro, entende que é um serviço, na verdade não é um serviço, né? A gente tem que separar, não é falar propriamente um serviço, né? Mas sim falar que na verdade, é um direito autônomo, público e concreto. Primeira coisa no conceito, né? E aí, direito público, perfeito? E de natureza autônoma. Bota aí, direito público e de natureza autônoma. Perfeito? Então a gente separa esses dois conceitos. Mas se a gente parar para pensar, quando o indivíduo... Caramba, o carinha ficou feio, né? Quando o indivíduo, ele é triste, ó, tá triste, ele vai ingressar junto, olha que maravilha, a balancinha da justiça, junto ao Poder Judiciário, ele vai ingressar exatamente com a ação, perfeito? E ele, nesse conceito aqui, ele tá triste, por quê? Porque, como regra geral, ele não conseguiu resolver o seu problema de forma extrajudicial. Ele tentou resolver com a parte, né? Sei lá, num processo de reintegração de posse. Ele vai chegar para o juiz e vai falar assim: juiz, olha só, a casa é minha, eu pedi, né, para o fulano sair, dei um prazo para ele retirar seus bens e ele não quis sair. Então, infelizmente, eu tentei todos os meios antes de ingressar em juízo, perfeito? Então eu tive que buscar outros meios antes de ingressar em juízo e, infelizmente, a última forma que teve de eu resolver esse problema foi estar aqui perante o senhor, perfeito? Segundo ponto, a gente observa que o direito de ação é um direito particular, né? Então a gente tem o campo do direito público subjetivo de natureza autônoma, beleza? E aí a gente entra com várias teorias. Eu gostaria, antes de tudo, falar da teoria concreta, perfeito? Que não é aplicada no Brasil, não é, mas pode ser cobrada na tua prova. O que é a teoria concretista, né? Concretista da ação. Bota aí concretista, não bota teoria concreta, não, ficou uma coisa esquisita. Na verdade, se tu parar para pensar, quando a pessoa está exercendo o seu direito de ação? Quando ela ingressa com a ação ou quando o juiz pega o processo, analisa,
realmente a casa é sua, o fulano está dentro da sua casa e realmente o fulano tem que o quê? Sair e te pagar uma indenização como se fosse aluguel o tempo que ele ficou. Perfeito? Então, na verdade, quando ele julga ali procedente o seu pedido, você exerceu o seu direito de ação? Pela teoria concretista, sim. Pela teoria concretista, o direito da tutela jurisdicional é um direito, né, de ação, tudo, e o direito só existiria quando a sentença fosse favorável, perfeito? Então você vai colocar aqui, ó, na teoria concretista, ó, você só exerce o seu direito de ação, você só exerce quando a sentença é favorável. O juiz é favorável. O juiz analisou todo o caso e realmente viu ali, julgou com resolução do mérito, falando que você tem aquele direito, né? Então aí exerceu a teoria concretista. Por quê? Porque na verdade a teoria concretista ela meramente fala assim, olha só, você entrou porque você tem razão, perfeito? Então a gente leva essa teoria concretista, que não é aplicada no Brasil, tá? Segundo ponto, a gente tem aqui, ó, deixa eu sair e a gente vai ver a teoria abstrata, né? Abstrativista, né? Ou teoria abstrata, pode cair na tua prova, teoria abstrativista, teoria abstrata, que é a teoria do direito abstrato de agir. Para essa concepção da ação, este seria um direito inerente à personalidade, sendo certo que todos seriam titulares do mesmo, o que significa dizer que todos teriam direito de provocar a atuação do Estado juiz a fim de que exerça a função jurisdicional. Dessa forma, mesmo que o magistrado negue a pretensão ajuizada, você está pedindo lá um terreno na Lua, tá? Ou seja, negue o direito material levado a juízo, este tem o direito da ação, o direito de levar a juízo a sua pretensão. Então a gente observa aqui, a gente tem que separar e ver, eu vou botar questões aqui como são cobradas na prova, que na teoria concretista, aquela pessoa só tem um direito de ação quando ela é realmente dona do direito material. Quando o juiz realmente concede favorável, né, com resolução do mérito, tudo bonitinho, concede àquela pessoa o que ela pleiteou em juízo. Pronto, na teoria concretista, parabéns, você tem o direito de ação. Entendeu? Já na teoria abstrativista, a gente já observa um conceito maior, mais amplo. Olha só, você pode ingressar com a ação? Posso. Então, você tem o direito de ação. Ué, mas se o juiz, mesmo que eu estou pedindo, mesmo que eu não consiga comprovar, né? Não tem problema. Mesmo se o juiz não julgue com resolução do mérito, julgue sem resolução do mérito, improcedente o pedido, você tem o direito de ação, beleza? Então, pela teoria abstrata, né? Já na teoria da asserção e teoria eclética, deixa eu sair daqui para a gente ler junto. Olha que interessante, né? Na teoria da asserção, o juiz realizando a cognação profunda sobre as alegações do autor, após esgotar os meios probatórios, né, de provar tudo, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão. Então, a gente observa que mesmo, olha só, você não tendo, de repente, as condições da ação, você não é legitimado, você não tem interesse. Quando ele começa, depois de esgotado todas as partes, né? Primeiro a análise das partes, a defesa, tudo, os meios probatórios, né? Tudo ali, os elementos de prova. Antes de proferir a sentença, ele fala assim, você não tem alguma condição. Mas você realmente, mesmo sem resolução do mérito, né?
mesmo sendo sem resolução do mérito, você tem um direito de ação. Então, essa teoria da acessão, ela já dá um meio termo, né? Já na teoria eclética, o direito de ação não depende do direito material, né? Não é exatamente que o juiz tem que falar que é julgado procedente para você esse direito, não. Mas depende do preenchimento, de requisitos formais. A teoria eclética, ela não busca o direito material, e sim os requisitos formais. São requisitos formais. Quando a gente fala em requisitos formais, a gente fala que esses requisitos estão previstos aonde? Na lei, não é? Saiu do campo material e foi para o requisito formal. Está previsto o quê? Em lei. O direito de ação existe quando o autor tem o direito a um julgamento de mérito. Então, ele tem que comprovar os requisitos o quê? Formais. E aí, a gente tem que observar esse ponto aqui, Qual teoria aplicada no nosso CPC, né? E a gente vê aqui, Vamos aqui, no artigo 17 do nosso CPC de 2015, né? Lei 13.105 de 2015, fala que para você postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O anterior CPC, né, o CPC antigo de 1973, né, 73, ele fala no seu artigo 267 que, olha só, extingue-se o processo sem resolução de mérito. E o inciso 6, inciso 5, não, inciso 6 mesmo, quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Opa, mas calma aí, professor, não entendi. Já no CPC anterior, ele dava 3 condições para você ingressar com a ação, né? Que estava no artigo 267, que é o quê? Primeira coisa que você tem que ter é a possibilidade jurídica do pedido. O que você pede, você está pedindo, é possível que o Poder Judiciário lhe atenda, não é? É um pedido lícito, possível, determinado. Tanto é que eu brinco em sala de aula falando assim, olha só, se algum garoto, né, você menina, se algum garoto chegar para você e falar assim, te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Opa, parou. Você vai falar o quê? Olha só, meu amigo, não definiu uma das condições da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido, no CPC antigo, né? Já que o CPC anterior, ele falava, tem que ter possibilidade jurídica do pedido, esse pedido tem que ser possível, né? Ou tu já pensou, o cara chega lá, ô magistrado, eu tô pedindo aqui para ele devolver 3 quilos de maconha. Que isso? Como o judiciário vai julgar? Realmente, ele está devendo, devolve para ele e tal, daqui, toma aqui, pronto, repassou. Não existe isso. Então, a possibilidade jurídica do pedido, que antes estava expresso, tá? Então, cuidado com isso. Diferente, bota aí, diferente do artigo 267 do CPC anterior. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Hoje, a gente só tem 2 condições da ação, que são o interesse e a legitimidade. Perfeito? Então, aqui, já provou para vocês qual é a teoria aplicada no novo CPC. Deixa eu sair, eu não botei efeito nessa tela, né? No novo CPC, adota a teoria eclética. Professor, esqueci o que é a teoria eclética. Volta aqui, não depende do direito material, e sim dos requisitos formais previstos em lei. Então, na teoria eclética, eu não posso, mas o juiz,
deu resolução do mérito e me concedeu o direito material. Não. Você não cumpriu, você já cumpriu as condições da ação. Aqui na teoria eclética, eu tenho que cumprir o quê? Os requisitos, as condições da ação. Eu tenho que cumprir os requisitos formais. Beleza? Então a gente observa. Ah, mas professor, e se o juiz julgar com resolução do mérito? Né? E se o juiz julgar sem resolução do mérito? Pela teoria eclética, se eu já preenchi os requisitos formais das condições da ação, que são 2, legitimidade e interesse, né? E a possibilidade jurídica do pedido? Entende-se que está dentro do interesse, perfeito? Já não estaria expresso como uma das condições da ação, mas estaria aqui dentro do interesse de agir, perfeito? Tranquilo? E o artigo 17 fala exatamente isso, ó. Para postular em juízo, para você ingressar em juízo, para postular, você ingressar com ação, é necessário, depende disso, para o juiz analisar o seu processo. Tem que ter interesse e legitimidade, tá? Se na tua prova utilizarem o termo legitimidade a de causa, tá certo também, tá? E aqui o artigo 485 fala assim, ó, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Perfeito? Então a gente observa aqui, né, que primeira coisa, deixa eu beber uma água aqui. Primeira coisa que você tem que ter em mente para ser cobrado na hora da prova. Quais são as condições da ação? Não, desculpa. Primeiro, o conceito da ação, né? É um direito ligado ao indivíduo, direito público subjetivo, tá? De natureza autônoma, né? De ingressar ao Poder Judiciário para dar esse direito contra o direito de outrem, né? No caso de um litígio, beleza? Esse é o conceito básico e mais puro da ação. Só que aí a gente entra nas teorias, falando, por exemplo, da teoria concretista, falando que ó, só tem direito à ação quando termina o processo e o juiz fala que o direito é seu. Ele está ligado ao campo do direito material. Se ele falou que é procedente o pedido com resolução do mérito e deu direito a você, beleza, você conseguiu ter esse direito de ação. Isso não é aplicado pelo nosso Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil adotou a teoria eclética, perfeito? A teoria eclética ela não se preocupa ao direito material, ela se preocupa ao direito formal, aos requisitos formais, às condições da ação, que se resumem em 2, legitimidade e interesse de agir. Pronto, matou isso na hora da prova. Então, e aí você vai respondendo a questão. Se não tiver um dos requisitos, qualquer um dos 2, é necessário ter os 2. Cuidado com isso na hora da prova. A prova pode colocar, ele tem interesse, mas ele não tem legitimidade. Ferrou, corta. Ele não teve condição para ingressar com a ação. Beleza? Então se ele não tiver esses 2, ele não cumpriu o direito formal. Pela teoria eclética, ele não tem o direito à ação. Beleza? Mas o direito material é dele, tudo, mas ele não cumpriu os requisitos. Então o juiz julgará sem resolução do mérito. Não resolverá o mérito. Perfeito? Tranquilo? Mas cuidado. Vamos aqui, ó. Deixa eu sair aqui, que a gente vai ver um conceito também que o STJ fala, e isso daqui já foi questão de prova, ó. O informativo 535 do STJ fala assim, não tendo o autor da ação de reintegração, uma reintegração aqui, posse, né? Se desincumbindo do ônus de provar a posse alegada,
o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito. Aí você vai me falar, ué, mas professor, calma aí. Não tendo o autor da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, ele não comprovou ali, de certa forma, a legitimidade dele, na verdade, o interesse processual dele, né? Já que, como é que ele está falando que está pedindo uma reintegração de posse, ele tem que comprovar que aquele terreno é o quê? É dele, né? Nesse caso, e o processo extinto, com resolução de mérito. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque aqui trouxe um conceito da teoria da asserção. Olha aqui, teoria da asserção. Opa! Significa dizer o quê? Vamos lá. Nessa teoria da asserção que é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, então você cuidado na hora da prova, tá? A teoria aplicada no CPC, no Código de Processo Penal, é a teoria eclética. Perfeito? Que você tem que cumprir os requisitos formais para ingressar com a ação. Mas na teoria da asserção, embora quando você ingressou com o processo e o juiz está analisando o mérito e ele vê que realmente, pela circunstância do mérito, você não tem legitimidade ou não tem interesse, ele já está fazendo a análise do mérito. Então tem que julgar, nesse caso, com resolução do mérito. Então, o STJ fala assim, sendo possível o juiz, mediante uma cognação sumária, perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, será feita a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência da ação. Aí você, no primeiro momento de análise, de uma análise rápida, sumária é rápido, é pum, pum, pum. Viu ali? Opa, não tem condições da ação. Pronto, acabou, sem resolução do mérito. Essa teoria aqui é uma teoria o quê? Eclética, não é? Já na B, caso o juiz precise, no caso concreto, de uma cognação mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, note-se que ele já chamou a testemunha, já analisou as partes, já ouviu as partes no processo, Não mais haverá tais condições da ação, porque ele já ingressou com a ação, que perdem essa natureza a partir do momento que o réu é citado. Olha que maravilha! Passando a ser entendidas como matéria de mérito. Então, ali as condições de ação não se tornam meramente condições para ingressar, e sim condições para o juiz analisar, no caso concreto, com resolução do mérito. Então, extinção do processo com resolução do mérito e gera uma sentença de rejeição do pedido de autor, segundo o novo Código de Processo Civil. Perfeito? E aí a gente tem que tomar cuidado. Essa teoria aqui já foi o conceito da teoria da asserção que está sendo aplicado pelo STJ. Perfeito? E aí você pode vir com uma questão dessa na hora da prova, vir uma questão tranquila, sem dificuldade, porque é fácil, não é difícil essa teoria, tá? As teorias. Então vamos lá. Eu gosto de dar exemplo exatamente nas questões. Ao longo do tempo, várias teorias surgiram a respeito da natureza jurídica da ação e de sua relação de dependência com o direito de ação. A teoria expressamente consagrada pelo Código de Processo Civil, que defende que a existência do direito de ação não depende da existência do direito material. Olha só, não depende do direito material. Então, não é a concretista, pelo amor de Deus. Teoria concreta da ação, não. Você vai falar, mas sim das condições da ação, dos requisitos formais. É a teoria o quê? Eclética. Tá aqui, Resposta letra A. Beleza? Não tem para onde fugir, meu amigo. Se tu errar isso daqui,
tu vai cair 50 posições na hora da prova, tá? Então, tranquilo, essa daqui, molezinha, mamão com açúcar. Só que aí, cadê? Eu não botei mais questões não, só botei uma, né? Pô, pensei que tinha mais aqui, né? Então, no próximo bloco, eu vou falar outro ponto, né? Ó, a gente falou conceitos, teorias da ação, né? Toma cuidado também, que eu já vi cobrando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil, né? Traz a teoria da asserção, e aí, segundo o Superior Tribunal de Justiça, certinho, maravilha, tu bota lá a teoria da asserção, tá? No próximo bloco, eu vou falar das condições da ação, tá? E também dos elementos da ação. São importantíssimos. Esses dois temas são, assim, 70% da parte de ação é cobrado isso daqui, tá? Então, se liga aí. Você que adquiriu o meu módulo aí para o Tribunal de Justiça, muito obrigado. Vamos meter bronca aí. Pode comentar, pode falar, qualquer coisa que tu precisar. Tamo junto e vamos para o próximo bloco.